주께 빛이 전해라 na Latinga, mataram a família dele na frente dele, um monte de gente assistindo. Eles falaram, bora, se não negar Cristo, vamos te matar. Sabe o que ele disse? E Juke Beach, em Chaunela, na Latinga, mataram. O testemunho dele espalhou pela Índia. Um outro jovem, que morreu com 30 e poucos anos também. Ele ficou conhecido como um grande evangelista que pregava o evangelho na roupa de um sadhu Sundar Singh. E ele pôs a melodia nessas palavras. Essas palavras foram para o mundo inteiro nesse cântico. E nós vamos cantar em vários idiomas. Por favor, toque para nós. Nós vamos ouvir primeiro em espanhol, depois em macuxi, depois em inglês e português. Quem sabe cantar em inglês, canta junto com a gente, tá bom? Vamos ouvir. Pode colocar a letra. Deixa eu cantar em hindi primeiro uma vez, tá? Aqui está a letra que está ali. Se você preferir, pode ler lá em cima, tá bom? Então, você pode cantar comigo também. Brothers and sisters.
noite, irmãos e irmãs. I was reminded by that last song that there is no turning back. Nós somos lembrados por essa última canção que não existe ponto de volta. That song has been a very special hymn to me Essa música tem sido muito especial para mim, for my entire walk with the Lord Jesus. na minha inteira vida de andar com Jesus. I want to share with you that in 1985, in December of 85, when I came to know the Lord Jesus, Eu quero Só vou segurar aqui. em dezembro de 1989, quando eu decidi seguir Jesus, in January of 1986, my father em pushed me out of the family. 1985, em janeiro de 1986, meu pai me expulsou da família. My father and I had a very close relationship. Eu e o meu pai tínhamos um relacionamento muito próximo. I was his Joseph, his favorite son. Eu era como José, o seu filho favorito. But the Lord said there's no turning back. Mas o Senhor me disse, não tem ponto de volta. The Lord said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. This evening I sat in the chair Eu estava sentado ali, hoje à noite, and I watched one missionary after another, 20 years, 25 years, eu estava 30 ali, years. missionário após o outro, 20 anos, 25 anos, isso. Men and women that have dedicated their life Homens e mulheres que têm dedicado a sua vida to the proclamation of God's Word. para a proclamação da palavra de Deus. It is a privilege for me to stand with you. É um privilégio para mim estar no meio de vocês. Somebody asked me today, Brother Gary, you must not know much about how hard it is to work in these mission fields. Alguns me disseram hoje, talvez, pastor Gary, você não sabe quão difícil é fazer a obra nesse campo missionário. Because you're busy doing this business and proclaiming Jesus. Porque você está fazendo esse trabalho de fazer negócios e proclamar Jesus. You're right, I don't know what it means to do that here in Brazil. Você está certo, eu não sei exatamente o que significa ser missionário aqui no Brasil. But I know in 1994 the Lord Preserve me from cancer, from dying from cancer. Mas eu sei que em 1994 o Senhor me preservou de câncer. I know in 2003 the Lord allowed me to be abducted in the country of Ukraine. Em 2003 o Senhor me permitiu ser sequestrado no país da Ucrânia. and in hiding with my family for 3.5 months. E eu fiquei longe da minha família por 3 meses e meio. I know that the Lord preserved my life from cancer a second time, a year later. E eu sei que um ano atrás o Senhor preservou a minha vida do segundo câncer. And I know I've hidden in many a basement. E eu sei que eu já tive escondido em muitos locais secretos. And I know that I've spent a little time in jail. E eu já sei o que é gastar algum tempo na prisão, porque já estive preso. I tell you this only because Eu estou dizendo isso para vocês simplesmente porque there is no turning back. não existe ponto de volta. These are things that we call the stripes for Jesus. Isso é que se chama as coisas mais difíceis por Jesus. Paul was shipwrecked. Paulo sofreu, por exemplo, um naufrágio. He was left for dead. Ele foi deixado ali como morto. He was put in jail. Ele foi colocado na prisão. And every one of these moments in his life, he said, this will turn out for good. E em todos esses momentos ele dizia, Deus vai transformar isso em bem. It's not an accident that the Lord asked me to come here. Não foi acidental que o Senhor me permitiu vir aqui. I met your pastor Eu 3 years encontrei ago. aqui o pastor Hélio alguns anos atrás. And I can tell he's a man of God. Eu posso dizer, ele é um homem de Deus. I can tell that he's a man that will sacrifice his life for his Eu children. posso dizer que ele é um homem que tem sacrificado a sua vida pela sua família. This is what the Lord asked of us, Isso é o que o Senhor pede de to live a nós. life of sacrifice. Viver uma vida de sacrifício. So brothers, Então, irmãos, run your race with endurance. continue a sua corrida com perseverança. This is what the Hebrew writer told us. Isso é o que o autor aos Hebreus nos disse. Run your race so well, Corra a corrida tão bem, not focusing on retirement and comfort, não simplesmente para chegar ao ponto do conforto e da aposentadoria, knowing that the Father will give you all that you need. mas sempre lembrando que o Senhor vai dar tudo o que você precisa. It warms my heart to see a brother that's almost 80 years old that will pour himself out for the gospel until the day he probably dies. Para mim é uma alegria no meu coração ver um irmão de quase 80 anos ainda continuando firme no ministério, oferecendo a sua vida para Yes, I'm pretty good at mathematics. 38 years in the ministry.
Então, eu sou mais ou menos bom em matemática. 83 anos de ministério. Born in 1943. Um nasceu em 1943. That means he's a little older than me. A Severina Amaral um pouco mais velho do que eu. But you know what I'm realizing? Mas sabe o que é que eu estou vendo? I was about the same age as he was. When I was the same age as he was, in his late 30s, when he accepted the call to be a missionary. You are the same age? I was 38 and he was about... Ok, mais ou menos na mesma idade, quando ele aceitou o chamado do ministério, cerca de 40, eu tinha 37. So let me tell you what that means. Sabe o que é que isso significa? Missionary movement is not just for the young children, the young people just graduating from seminary. O movimento missionário não é simplesmente para pessoas jovens que estão se graduando no seminário. Some of you at 40 and 45 years old may be accepting your call to be missionaries as well. Talvez alguns de vocês estão nos seus 40, 45 anos e ainda podem aceitar o chamado missionário. Never say you're too old to accept the call from the Lord Nunca Jesus. diga, eu sou velho demais para aceitar o chamado de Jesus. I spoke to a precious sister this morning at tea time. Eu estava falando com uma irmã muito preciosa no tempo de intervalo. My sister lost her husband a few years ago. É uma querida irmã que perdeu o seu marido há poucos anos atrás. But basically what she told me is, I'm not dead, I have much to do for the Lord. Basicamente o que ela me disse é, eu não morri ainda, eu posso fazer muito para o Senhor. Thank you, sister. Obrigado. You encourage my heart. Você me encorajou. As we looked this evening, the sermon is called Profit for a Purpose. Hoje vamos falar sobre esse tema de lucros com propósito. Now people ask me, what does that mean, profit for a purpose? E as pessoas perguntam, o que significa isso, ter lucro com I propósito? have to share a little of a story Eu tenho que compartilhar um pouco da história. so you can understand. E aí você vai poder entender. You see, there's two purposes that profit can have. Esses dois propósitos podem vir juntos. One purpose could be to make my pockets fatter and fatter. Você pode ter dois propósitos com lucro. O primeiro é colocar dinheiro no bolso e ficar cada vez mais rico. The other purpose could be to serve and sponsor ministry such as yours. E outro propósito de ter lucros é patrocinar ministérios como esse que nós estamos vendo aqui. My friends, can I tell you that wealth is not the problem? Meus amigos, a riqueza não é o problema. Worship is the problem. A adoração não é o problema. Let me explain. Deixa eu explicar isso. You see, I want to ask you a question. Is it unspiritual to pursue profit in your business? Deixa eu fazer uma pergunta. É uma atitude não espiritual querer ter lucros no seu negócio? What do you think? O que vocês acham? Has anybody went into business and said, Lord, please do not make me profitable? Alguém vai começar um negócio de hora e diz assim, Senhor, por favor, me ajude a não ganhar nada. I want you to give me this business, but don't give me any profit. Eu quero começar esse trabalho, mas por favor, não me dê nenhum lucro dele. No. Ninguém faz isso. But I went into business and I said, Lord, make me very profitable. Quando eu inicio um negócio, eu oro, Senhor, me ajude a ter bastante lucro. Because I have a purpose. Porque eu tenho um propósito. I want to use this money to advance the gospel. Eu quero usar esse dinheiro para avançar o Evangelho. Scripture does not condemn wealth, A Bíblia não condena a riqueza, but it consistently warns us about the dangers of worshiping the money. mas consistentemente nos avisa sobre o perigo de adorar o dinheiro. It consistently warns us that we can be misguided and misdirected if we make money in the wrong way. E constantemente nos avisa que nós podemos nos desorientar e perder o nosso caminho se nós olharmos para o dinheiro da maneira errada. Our theme for the week, work heartily unto the Lord. Nosso tema dessa semana é trabalhe duro para o Senhor. Whatever you do, work heartily unto the Lord and not for men. Qualquer coisa que você faça, trabalhe duro para o Senhor e não para homens. In Luke 12:15, the word says, take care and be on your guard against all covetousness. Em Lucas 12:15, o Senhor diz, tenha cuidado e guarde o seu coração de toda cobiça. For one's life does not consist of the abundance of his possessions. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. And I tell you, the Revelation writer told me that all my possessions are going to burn on the last day. Eu posso lhe dizer alguma coisa sobre o peso das minhas possessões nos últimos But if dias. he gives me some possessions, he says to use those for the advancement of the gospel. Eu não teria problema se alguém me trouxesse grandes riquezas e dissesse, aqui está, use para o avanço do Evangelho.
There was a man of old, his name was John Wesley. Houve um homem antigo chamado John Wesley. You may recognize him, he was the founder of the Greater Methodist Movement. Vocês vão reconhecer, ele foi o fundador do grande movimento metodista. Now, I'm not telling you about him because of his theology. Eu não estou falando dele por causa da sua teologia. I'm sharing with you because of something important that he represented. Eu quero compartilhar por causa de algo importante que ele representa. You see, long before the term business as mission existed, Muito antes que esse termo negócios como missões fosse inventado, he had this thought. ele tinha esse pensamento. He said, gain all you can, Ele disse, ganhe tudo que você puder, save all you can, poupe tudo que você pode give all you can. e dê tudo que você pode. He had a purpose. Ele tinha um propósito. He wanted to gain Ele queria ganhar so that he could save, para que ele pudesse poupar, juntar, so that he could give. para que ele pudesse dar. But this wasn't just a phrase that he had. Mas isso não foi simplesmente uma frase que ele tinha. This was what was called radical obedience in 1731. Isso é o que ele chamava de obediência radical em 1731. His income was 28 pounds in 1 year. O seu lucro que entrava na sua conta era 28 mil pounds, libras esterlinas, a cada ano. When his income grew to 50 and then to 100 and eventually to 1,400 in 1 year, Então cresceu para 20, depois cresceu para 100, depois cresceu para 1.400 em um ano. he continued all of his life to live on the 28. E ele continuou vivendo somente os anos 28 que ele tinha antes. His income didn't rise and his expenses rose. À medida em que o dinheiro entrava e as despesas aumentavam, His income rose, aí o dinheiro estava entrando, but he had aumentando, discipline. mas ele tinha disciplina. That extra money went to the ministry. Todo o dinheiro extra ele mandava para o ministério. He viewed wealth not as a reward Ele não via a riqueza como a sua to recompensa consume the resources for himself, para consumir os recursos para ele mesmo, but he said, I'm going to take this extra and use it for the advancement of the kingdom. ele dizia, eu vou pegar tudo isso que é extra e usar para o avanço do reino. He said, when I have money, I get rid of it very quickly, Ele disse, assim que eu tenho dinheiro, eu procuro dar rapidamente, lest it find a way into my heart. antes que ele encontre um local para morar no meu coração. His legacy was not just sermons, O legado dele não foi simplesmente os sermões, it was a system of generosity. mas foi um sistema de doação generosa. In a time where many clergy, many people in different parts of the world, they accumulate money, Numa época em que muitos clérigos de diferentes partes do mundo estavam acumulando dinheiro, at this time, this was true. e nesse tempo isso realmente é verdade. Wesley modeled what a true pastor should be like. O Wesley foi o modelo para um verdadeiro pastor, como um verdadeiro pastor deveria ser. That it's better to give. É melhor dar. So business with integrity reflects the kingdom values. Negócios com integridade refletem os valores do reino. What kind of values? Que tipo de valor? Let's look at Luke chapter 3, verse 10 through 14 if you have your Bibles. Olha em Lucas capítulo 3, versos Luke 10 Luke 3, a 10 14. through 14. Lucas 10, 13 a 14. Lucas 3, 10 a 14. Lucas 3, verso God's 10. word said, and the crowds asked him, what then shall we do? E o texto diz que a multidão perguntou a João Batista, o que nós devemos fazer? And he answered them, whoever has 2 tunics to share it with him who has none. E João respondeu, verso 11, aquele que tem 2 túnicas, reparta para com aquele que não tem nenhuma. And whoever has food, do it also. E quem tem comida também faça a mesma coisa. Tax collectors also come to be baptized, and they said to him, Os cobradores de impostos vieram para ser batizados. Teacher, what shall we do? E eles perguntaram, o que é que nós devemos fazer? And he said to them, E ele disse, collect no more than you are authorized to do. não recebam mais do que devem receber. Soldiers also asked him, Também os soldados vieram e perguntaram, what shall we do? o que é que nós devemos And he fazer? said to them, do not extort money from anyone by threats or false Ele accusations. disse, não pratique extorsão por meio de acusações falsas. Content with your wages.
Contentem-se com o seu salário. You know, John the Baptist here he doesn't tell them to quit their jobs. João Batista não está dizendo para eles parar o trabalho, a profissão deles. He tells them to improve their conduct. Ele está dizendo que eles devem melhorar a conduta deles. Change your attitude Mude a sua atitude within the realm of your work. do ambiente de trabalho que você está. I'll give you an example from a time when I was in the country of Uzbekistan. Deixa-me dar um exemplo do tempo em que eu trabalhei no país de Uzbequistão. The country that I go to often, I'll be there at the end of this month. É um país que eu vou sempre, e até no final desse mês estarei lá novamente. I was mentoring a young man, his name is Iskandar. Eu estava mentoreando um jovem, o seu nome é Iskandar. Iskandar owned a little shop in an outside bazaar. Iskandar tinha uma pequena loja num bazar lá no país. The kind of place where local people come and they ask you for $10, $15 for protection. Ok. Local onde as pessoas vinham e pediam que ele desse 10 ou 15 dólares para que eles pudessem protegê-lo. You have any of those places here? Vocês têm isso aqui também? I'm sure you do. Eu sei que vocês têm. So it was a crowded bazaar. Então era um bazar bastante com muita gente. Local custom and corruption pressured him to pay bribes for protection and permits. Os negociantes do local ficavam pressionando ele para que ele pudesse pagar propina também. Other shop owners were pressuring him just to pay the money. Os outros donos de outros lojas também estavam pressionando para que ele desse essas taxas para He os said, if you don't pay, you don't survive. E eles diziam, se você não pagar, você vou me matar. Yet he held his integrity before the Lord. Mas ele se mantinha íntegro diante do As I Senhor. continued to disciple him, E à medida que eu continuava discipulando ele, he stated these words, I am resolved to honor Christ in every transaction. e ele sempre estava dizendo, eu estou decidido a honrar o Senhor em cada transação comercial. He said, if I lose everything but keep my witness, I have lost nothing. Se eu perder todas as coisas, mas não perder o meu testemunho, eu não perdi nada. If I lose everything, Se eu perder tudo que eu tenho, mas conservar o meu testemunho fiel, I have lost nothing. eu não perdi nada. Despite the threats, Apesar das ameaças, delays, todos os atrasos, os financial riscos, strain that he had, as dificuldades financeiras que ele teve, he remained steadfast. ele continuou firme. Within 1 year, Dentro de um ano, something remarkable happened. uma coisa muito interessante aconteceu. While other vendors that were paying the bribe found themselves having to shut their stores down, Enquanto os outros que estavam pagando propina tiveram que fechar as lojas, Iskandar, his honesty gained him respect. o Iskandar, por causa da sua honestidade, fez com que ele ganhasse muito respeito. Women that would come to the bazaar felt safe shopping in his place. As mulheres que vinham para a sua loja fazer compra, elas se sentiam seguras, porque ele era um homem honesto. Parents would send their children alone to buy things from his store because they felt it was a safe place. Os pais mandavam as pequenas crianças comprar na loja porque eles sabiam que era um lugar seguro. His shop gained a reputation of being a clean place. A loja ganhou a reputação de ser um lugar limpo. But you know what it meant by clean? Sabe o que significa por limpo aqui? We're not talking dirt. Não estamos falando de sujeira, nem Yes, it was disso. clean that way. Era limpo também o local, It was free from corruption. mas é um lugar livre de corrupção. Over time, Iskandar began hosting Bible studies in his little shop, Com o tempo, o Iskandar começou a iniciar estudos bíblicos na sua loja, in the back room. lá atrás, na parte de trás. I shared there one time. It's about 5 feet by 5 feet, 2 meters by 2 meters. Era um lugar de 2 por 2 e eu estive lá fazendo estudo bíblico. Not much room. Não era uma coisa grande, But he didn't let that stop him. mas ele não deixou que isso parasse. See, what started out as simple integrity turned into incarnational ministry. Veja, algo que começou com um simples ato de integridade se tornou um ministério que encarnou os valores do reino. He said these words to me. Ele me disse isso. What started out as a simple store O negócio que começou como uma loja simples turned into a sanctuary for Jesus. tornou-se um santuário para Jesus. Integrity Integridade is so important. é tão importante. Many industries, you know, Muitas dishonesty occurs. Você sabe que em muitos locais a desonestidade impera. In the business world, dishonesty happens a lot.
No mundo dos negócios, a desonestidade acontece bastante. And people are tempted to overlook these things because they say this is just how it is. E as pessoas têm a tendência de não olhar com muita atenção porque diz, não, as coisas são sempre assim, é desse jeito que as coisas são. Last night I told you that God called us out. Noite passada eu falei, God called us out. eu falei como Deus nos chama. He called us to not put our... We live in the culture, but we're not to be part of the culture. Deus nos chama para vivermos na cultura, mas sem ser parte da cultura. What does that mean? O que isso significa? God left us here to be His witnesses. Deus nos deixa aqui para sermos suas testemunhas. But He says to us, don't get sucked into the corruption culture that exists. Mas Ele diz, não se insira você mesmo dentro da corrupção que existe na cultura. You are aliens and strangers. You have your citizenship in heaven. Vocês são estranhos, forasteiros, alienígenas no meio desse mundo corrupto. Don't be afraid to stand out and be different. Não tenham medo de se portar de maneira diferente. So don't fall into the culture of corruption. Então não caiam na armadilha da corrupção da cultura. Small dishonesties are dismissed by the phrase, this is just how things are going to be. Muitas vezes, pequenos atos de desonestidade a gente deixa para lá dizendo, não, é porque as coisas são assim mesmo. Brother Gary, what's the big deal of adding a little extra to the invoice? Olha, irmão Gary, não é problema se a gente aumenta um pouquinho o preço no recibo. Oh, you know that product has a little problem, but we don't have to tell people. Você sabe que esse produto não é muito bom, mas a gente não tem que dizer para as pessoas. They don't enforce that tax rule anyway, so just ignore it. Eles não vão obrigar eu a pagar esse imposto, então deixa isso para lá. These are things that I hear all the time. É esse tipo de coisa que eu estou escutando todo tempo. Let's be honest, you know these are things that are going on in the business world right here. Sejam honestos, esse tipo de coisa acontece nos negócios aqui But também. Scripture calls us to a higher standard. Mas a Bíblia nos chama para estar num padrão superior. Proverbs 11:1 tells us a false balance is an abomination to the Lord. Provérbios 11 diz que a balança falsa é abominação para o Senhor. But a just weight is His delight. Mas o peso justo é o seu prazer. What we may think is unimportant, O que você faz realmente é importante. it's unimportant to man, but it's important to the Lord. Se não for importante para os homens, é importante para o Senhor. It's offensive to the Lord. É uma ofensa para o Senhor. He wants us to stand out, stand for truth. O Senhor quer que nós nos tornemos um padrão de verdade. I present to you Luke 16:10. Eu apresento para vocês Lucas 16:10. You know this verse. I know you maybe know this verse by your heart. Eu sei que você conhece esse versículo no seu coração. One who is faithful with very little will also be faithful with much. Aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. And one who is dishonest with the little will be dishonest with much. E aquele que é desonesto com pouco também será desonesto com The muito. Lord is watching not only our large decisions, but He's watching our small O decisions. Senhor está olhando não simplesmente para as grandes decisões, mas Ele está interessado nas coisas pequenas também. The ones that we think are hidden from man, they're not hidden from Him. Aquelas coisas que podem ser problema para os homens, não é para o Senhor. And what does all of this have to do with business? O que isso tem a ver com negócios? What does this have to do with the church? O que isso tem a ver com a igreja? Most of you are not pastors and preachers. Muitos de vocês aqui não são pastores ou pregadores. Most of you are working in the common marketplace. Muitos de vocês estão simplesmente trabalhando no mercado, no Some mercado of de you have trabalho. your own little business. Talvez alguns de vocês tenham seu pequeno negócio. Maybe some of you have a large business. Talvez alguns tenham um negócio grande. All that money that you work for, Todo esse dinheiro com que você trabalha, I hope that you give your tithe and offering to your church. eu espero que você dê seus dízimos e ofertas na sua igreja. But can I tell you, Mas posso dizer algo? as a pastor myself, Como pastor que eu sou, I want my people to bring me clean offerings. eu quero que o meu povo traga ofertas limpas. Offerings that were not made from money that was not made from corruption. Não quero ofertas de dinheiro que foi ganho por corrupção. I want my people to do the right thing by being a living witness amongst the people. Eu quero que o meu povo faça as coisas certas para serem uma testemunha viva no meio dos When they outros. present that offering at the altar of the Lord Jesus Christ, Para que quando eles apresentarem essa oferta no altar do Senhor Jesus, they can say that I worked hard for this. eles possam dizer, eu trabalhei duro. This is my sacrifice. E isso é meu sacrifício. And I give it joyfully. E eu dou com alegria. This is a blessing and a sacrifice to the Lord. Essa é um sacrifício e uma bênção que vem do Senhor. My father, many years ago, Meu pai, muitos anos atrás,
when he was disappointed that I would not continue to worship him, Quando ele ficou desapontado porque eu não continuei adorando a ele, he said, in fact, that I was to worship him, not this God. I am his God. ele disse para mim: você tem que adorar a mim, eu sou o seu Deus, não esse Deus que você está Now, adorando. I'm not going to dishonor him Eu não queria desonrá-lo because he was lost. porque ele era perdido. He was saying what made sense to him. Ele estava dizendo algo que para ele fazia sentido. My father was a multimillionaire. Meu pai era um homem multimilionário. One year he gave $43 million to an organization called the Bill Gates Foundation. Um ano ele deu $43 mil para a fundação de Bill Gates. And he looked at me Ele olhou para mim, and he said, you call me a bad person. ele disse: você me chama uma pessoa má. And I said, I've never called you a bad Eu disse: eu person. nunca lhe chamei uma pessoa má. But I have one question for you, Mas Father. eu tenho uma pergunta para você, meu pai. That offering, that money that you gave, did you give it for the Lord to that foundation, or did you give it for yourself? Aquele dinheiro que você deu para a fundação, você deu para Deus ou você deu por causa de você mesmo? For the feeling that you got? Ou você está porque você está sentindo Deus? For the attention that you brought, that you got for yourself? Qual foi a intenção que você tinha ao fazer aquela He said, oferta? what's the difference? Ele disse: qual é a diferença? You know, there was this older lady, Então havia uma senhora idosa she came to the offering, que estava vindo para a oferta, o ofertório. she put in 2 coins. Lembra que ela colocou 2 moedinhas? And there was this very rich man, Havia um homem muito rico, he kind of walked in with this big bag of money, estava andando com essa bagagem, essa bolsa de dinheiro, and he let everybody see that he had the big bag of money, e ele fez com que todo mundo visse a bolsa de and put dinheiro it in. e colocou lá. Which one of these gave Qual desses dois more? fez mais, deu mais? I proclaim to you the widow that gave all that she had. Jesus disse: eu digo que foi essa viúva, porque ela deu tudo que tinha. Why? Por quê? Because it was everything that she had. Porque era tudo que ela possuía. She trusted the Lord to meet her needs. Ela confiou no Senhor para suprir as suas necessidades. But the rich man, Mas o homem rico, as I understood it, had many more bags of money. até onde eu posso entender, ele devia ter muitas outras bolsas de What he dinheiro. gave was a lot, Ele deu muito, but it was not a sacrifice. mas aquilo não era sacrifício. God asked us to be sacrificial. O Senhor pede que nós vivamos como sacrifícios vivos. Paul doesn't say shame on the rich, Paulo diz que os ricos devem ser envergonhados. in case you're wondering if that's what I'm saying. Se você está admirado com essas palavras, What he says is instruct them how to use money appropriately. Paulo disse a Timóteo: instrua os ricos para que eles saibam usar o dinheiro de maneira apropriada. My goal here isn't guilt, it's guidance. Meu alvo aqui não é trazer culpa, mas é trazer direção. Let's look at 1 Timothy 6, verses 17 through 19 together. Veja 1 Coríntios capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. 1 Timóteo 6, Verses 17. verso 17. As for the rich in this present age, Exorte os ricos da presente era, charge them not to be haughty, para que eles não sejam orgulhosos. nor to set their hopes on the uncertainty of riches, Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, who richly provides us with everything to enjoy. porque ricamente proporciona para nós tudo o que precisamos. They are to do good, to be rich in good works, Que eles façam bem e sejam ricos em boas to obras, be generous, ser generosos and ready to share, e prontos para compartilhar, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, ajuntando tesouro sólido para si mesmo no futuro, so they may take hold of that which is truly life. a fim de que eles possam tomar posse da verdadeira vida. You know, I love all the scripture. Eu amo toda a Escritura. One of my favorite places to go to is Acts chapter 2, verses 42 to Mas 47. um lugar favorito para onde eu sempre vou é Atos capítulo 2, versos 42 a 44. This is the writing and the behavior of the original church. Você está lendo sobre a maneira como a igreja primitiva se comportava. You remember they devoted themselves to the apostles' teaching, to the word. Vocês lembram, eles eram devotados ao ensino dos apóstolos In other words, they enjoyed being together. e a comunhão, ou seja, eles gostavam de estar juntos. But one thing that caught my eye, Mas uma coisa que me chama a atenção ali, there was this one passage that said,
those that had were selling, A passagem diz assim, aqueles que tinham coisas, que tinham bens, eles estavam vendendo, so that those that did not have de modo que aqueles que não tinham nada would have their needs met. pudessem ter o bastante para suprir as suas necessidades. This is a good use of riches. Esse é um bom uso das riquezas. We help each other. Ajudar uns We aos love on outros. one another. Mostrar amor para We look os out for outros. one another. Cuidar dos outros. We don't just look out for ourselves. Nós não devemos estar olhando para nós mesmos. A Christian friend of mine in the country of Turkey, Um amigo meu cristão lá na Turquia, his name is Ali. seu nome é Ali, He has a growing business, logistics company. ele tem uma companhia de logística que está crescendo. As the business grew, À medida que o negócio cresce, aprecia, profits also grew, o lucro também cresceu his income grew. e o seu dinheiro foi aumentando. Something that he started realizing is that the management, their income was growing quickly, Yeah. but the workers were not growing very quickly. Uma coisa que ele percebeu é que os lucros, as empresas estavam aumentando muito, mas os trabalhadores não estavam crescendo. He and I were reading in the Proverbs, Nós estávamos lendo juntos em Provérbios. and I remember a few weeks after I left Turkey, he called me, Eu lembro, algumas semanas depois que eu saí da Turquia, ele me É o ligou. seguinte, and he said, I can't sleep. aqui ó, Ele disse, eu não pude dormir. I read Proverbs 22:2. Eu li Provérbios 22, eu li Provérbios 22:2. The rich and the poor meet together. O rico e o pobre se aparece, encontram. era para aparecer os The dois Lord canais is the conectados. maker of all. Deus é que fez os dois. My brother felt very convicted. Meu amigo ficou bem convencido com esse versículo He said he purposely decided to place a cap on his own salary. e ele resolveu colocar um limite no seu próprio salário. Já me convenci, já que He said the difference in that money that you would have, that cap was 5 times more than the lowest paid person in his business. Than the lowest paid person. Ok. O salário dele era 5 vezes mais do que o menor salário no isso é negócio. tudo muito The louco. difference was redirected A diferença é que ele estava to redirecionando emergency aid fund for his staff. o dinheiro dele para um fundo de emergência, Medical bills, para pagar house fires, necessidades médicas, unexpected funerals, funerais que acontecessem no meio entre os empregados. profit for purpose. Esse cara aqui, Isso é, ele estava tendo lucro com propósito. He's going to build bigger and bigger and bigger house for himself. Ao invés de estar tendo uma casa cada vez maior, He lost friends. Owners of other companies looked at him and said, "You're foolish." But over time, he had extraordinary things happen. pilha. Tem algum. Tá com o anel, tá com tem um microfone com fio. Word spread throughout the company what he was doing. Vê se esse aqui funciona. Tem esse aqui, ó. O fio tá lá, o fio lá. Not just about the money Se precisar that de he was pilha, tem getting, aqui, but about his character. eles estavam falando não apenas do dinheiro que ele estava dando, mas da mudança do caráter. When one employee was diagnosed with cancer, he paid for the treatment. Quando um empregado era diagnosticado com câncer, ele pagava o tratamento. Another employee was losing their apartment because they couldn't pay the rent. O outro empregado estava perdendo o apartamento porque não podia pagar o aluguel. The company paid the rent. A companhia começou a pagar o aluguel. People became more loyal to him. As pessoas, os empregados começaram a se tornar mais leais para ele. Nobody left his business Ninguém mais estava deixando o emprego, because he said, "These are my sheep and I'm shepherding them." porque ele começou a dizer, esses são minhas ovelhas, ele começou a pastorear. os This is empregados. profit for a purpose. Isso significa lucro com propósito. He made money and he took care of his people. Ele ganhou dinheiro para cuidar das pessoas. And he said these words to me one day. E ele disse essas palavras para mim uma He vez. said, "I do these things because my Jesus washed my feet. Ele disse, eu faço essas coisas porque Jesus lava os meus pés. And I understand E eu entendo that generosity must be strategic and sustainable." que a generosidade tem que ser estratégica e sustentável. Mark said to me, Ali said to me, Ali disse para mim, he said that my office became my pastoral space. ele disse, o meu escritório se tornou meu espaço pastoral. It became a sanctuary. Se tornou um santuário para o Senhor. Yes, he's
He's not a pastor, Ele não é o pastor, but he was my disciple and remains so today. ele é meu discípulo, continua assim até hoje. And as I discipled him, À medida em que eu vou discipulando o I Allen, realized that he had influence. ele vai ganhando mais influência. The influence came because God allowed him the gifting of being able to be a good business purpose. E a influência vem porque Deus permitiu que ele pudesse ser um bom homem de negócio. But he took his profit and he used it for a biblical purpose. Mas ele pega os seus lucros e utiliza para propósitos bíblicos. Brothers and sisters, if you have your business today, Irmãos e irmãs, se vocês hoje têm um negócio, do you have a kingdom impact plan? você deve ter um plano de impacto no reino. Do you have a focus as to how you're going to use that money? Você deve ter um foco sobre como vai usar esse dinheiro. Or do you say, I will make it and in the future I'll decide? Ou você vai dizer, não, eu estou ganhando e no futuro eu vou decidir. Please don't do that, Não faça isso, because I know what will happen. porque eu já sei o que vai acontecer. 10 years from now, you'll be saying, yeah, I meant to do that. Daqui a 10 anos você vai dizer, eu continuo planejando isso. I was always planning to give, but I never got around to it. Eu sempre planejei dar, mas eu nunca comecei a fazer. That's kind of like when I asked my wife to marry me 40 years ago. Isso parece com a maneira que quando eu pedi a minha esposa para casar comigo 40 anos atrás. I said, well, I was going to get around to telling you that I love you. Eu disse, eu vou ficar aqui perto para dizer para ela como eu a amo. One day I'll get there and I'll tell you. Um dia eu tive condições de dizer. Probably doesn't make a lot of sense. Ou seja, eu não ia dizer eu ficar aqui, algum dia eu vou dizer que a amo e esperar esse dia. Não, eu tinha que agir. The Lord saved us. O Senhor nos salvou, He took us and He set us apart. Ele nos separou, nos colocou à parte. He gave you a gift, Ele deu a você um talento, maybe a few gifts. talvez alguns poucos talentos. And now I'm not talking about money. E agora estamos falando sobre dinheiro. I'm talking about spiritual gifts. Não estou agora falando sobre dinheiro, mas sobre dons And He said, espirituais. serve me through those gifts. E ele diz, você deve me servir através desses Do not dons. be a child of disobedience. Você não pode ser um filho da desobediência. God has given some to be able to be good business people. Deus tem me dado condições para ser uma pessoa que faz bem. If that's a gift that God has given you, Se Deus tem lhe dado um dom, then go out and use it for the glory of the Lord. então vá e use para a glória de Deus. Matthew 6, 19 through 21. Mateus 6, 19 a 21. God, there's a formula here. It's a kingdom profit formula. Tem aqui uma fórmula de lucro para o reino. It's dangerous. É perigoso. Purpose plus people. Propósito mais pessoas. Let me explain. Deixa eu explicar. Do not lay up for yourselves treasures on earth, Não ajunte para vocês mesmos tesouros na where terra, moth and rust will destroy, onde a ferrugem destrói onde a traça e a ferrugem destrói. where thieves break in and steal. Tem o desgraçado ladrão que rouba. To lay up for yourself treasures, Mas junte tesouros para vocês no céu, neither in heaven, neither where moth or rust destroy. onde não existe traça nem ferrugem para destruir. Where your treasure is, there also is your heart. Porque onde você tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Can I tell you something? Posso dizer uma coisa para vocês? The thing that you treasure the most is where you spend the most of your time. A coisa que você valoriza mais é onde você gasta mais o seu tempo. You know, I have the joy this week of living with a family. Eu estou tendo essa semana a alegria de viver com uma família. They invited me into their home. Eles me convidaram para sua casa. They're feeding me exceptionally well. Eles estão me dando muito boa comida lá. They're loving on me very well. Eles estão mostrando muito amor por mim. But I noticed something about this family. Mas eu observei uma coisa acerca dessa família. I feel like almost everything they're doing is preparing for ministry constantly. O meu sentimento é que parece que tudo que eles fazem é preparação para o ministério. They're either doing ministry Eles estão fazendo o ministério or they're preparing for ou ministry. estão se preparando para o ministério. What an example to me. Que exemplo para mim. This is what God has asked us to do. É isso que Deus pede que nós façamos. Whatever it is that you do, Qualquer coisa que façamos. see,
See, this friend was called to be a pastor. Esse amigo foi chamado para ser um pastor. His entire life A sua vida inteira is oriented around praising the Lord é orientado em direção a louvar o Senhor and loving you. e amar o povo. Is that a good thing? Isso é uma coisa boa? I think it is. Eu acho que sim. And praise the Lord, he has a wife that sits right next to him, serving just as much as he does. E louvado seja Deus, que ele tem uma esposa que senta sempre ao lado dele e serve da mesma forma que ele. It's interesting because I came here to serve, but I'm being served more. Interessante, eu vim aqui para servir, mas eu estou sendo mais servido do que servindo. You know, this passage doesn't say that there's a ban on savings. Diz na segunda. This passage doesn't tell us that there's a ban, that you should stop saving. A passagem não está dizendo que você deve parar de poupar alguma coisa. This verse I just read, it's really saying that there's a redirection of your trust. As palavras que eu li simplesmente estão dizendo que nós devemos redirecionar a nossa visão e You know, confiança. we read these passages in the Gospels that say we cannot serve God and money. Vocês sabem, o Evangelho diz, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. But God does allow us to use our money Mas Deus nos permite usar nosso dinheiro to do things that serve Him. para fazer coisas para o seu serviço. I was captured by the thought of one missionary report after another missionary report. There were certain needs. Aí meu pensamento ficou ligado na reportagem dos missionários e vendo as necessidades que eles estavam compartilhando. Many of you are building churches. Alguns de vocês estão construindo prédios. Praise the Lord. Deus seja louvado. Can I ask you a question? Posso fazer uma pergunta? Are the blocks dropping out of heaven like manna? Os blocos vão cair do céu como maná? Is the roofing material, brother, going to drop out of heaven like manna? O teto para a igreja da Venezuela vai cair do céu como maná? Probably not. Talvez não. But more than likely what will happen, Mas muito provavelmente o que vai acontecer, at least this is how I'm praying, pelo menos eu estou orando para isso, that God's children, é que os filhos de Deus, don't look around too far because I'm talking to you now. não vá olhar longe não, que eu estou olhando para vocês. You will make that sacrifice. Vocês podem fazer o sacrifício. God told my brother to make the need known. O Senhor disse para o missionário para revelar a necessidade. But I remember meeting my brother a few years ago. Mas eu lembro essa situação anos atrás. When he made that need known to you today, Quando ele apresentou a necessidade, como ele fez hoje, before he said a word about it, antes ele dissesse qualquer palavra acerca dele mesmo, I believe by faith that he said in his mind, I believe that my God can supply all of my needs. eu creio pela fé que na mente dele ele está dizendo, Deus é capaz de suprir todas essas necessidades. The Lord already has it all figured out. Deus sempre tem uma maneira, Ele sempre está vendo como fazer as coisas. He's just communicating the need so you can know the need. Então Deus permite que Ele comunique as necessidades para que Here's você the saiba. interesting thing. Aqui é uma coisa interessante. If you have a job, Se você tem um trabalho, do you really think that you were intelligent enough to get the job all on your own? você é inteligente bastante para dedicar todo esse trabalho ao Senhor? Or did the Lord provide you the education, the opportunity, the skills? Ou foi você que conseguiu essa posição ou foi Deus que lhe deu a habilidade de chegar onde chegou? All those things are from the Lord. Todas essas coisas vêm do Senhor. So if the Lord gave you the education, Então, se Deus lhe deu a educação, the skills, formação, habilidade, the job, trabalho, and now He's saying to you, please give back a little bit of that back so we can build these churches. então Ele está dizendo, agora me devolva parte disso para que eu possa construir a minha igreja. And somehow I edificar. believe all you're doing is giving back to the Lord what actually belongs to Him. Eu acredito que você entende que devolver ao Senhor uma parte, você está dando o que já é dele. I feel so fortunate Eu me sinto tão abençoado, because the Lord says, you know, give me my tithe, the first fruits. porque o Senhor diz, me dê o dízimo como os primeiros frutos, as Not primícias. give me, but present to me. Não me dê, mas apresente. In the vast majority of the world, the Lord takes a small portion He gives us the lion's share to live on. E na maior parte do mundo onde eu trabalho, Ele me dá condições de ter parte disso e compartilhar. He's so generous. E Ele faz isso generosamente. We can take a lesson. E nós podemos aprender uma lição.
I've watched business flourish all over persecuted countries. Eu tenho visto os negócios crescer em todos os países onde tem perseguição. And I believe they flourish because they redirected or redefined what profitable means. Eu acredito que esses negócios estão crescendo porque eles redirecionaram a ideia de dinheiro e lucro. When you do things with intentionality and integrity, God blesses. Quando você faz as coisas com intencionalidade, Deus abençoa. You may say, Brother Gary, there are people here in this city that are doing things, with corruption, and they seem to be blessed. Você também vai dizer, olha, meu irmão Gary, eu conheço pessoas nessa cidade que eles estão fazendo as coisas com corrupção e parece que estão sendo abençoados. I just talked about that a minute ago. Eu falei sobre isso há pouco. These are the temporal things. Isso são coisas temporais. They're not storing up treasure in Eles heaven. não estão entesourando coisas no céu. They'll get the worldly pleasures today, Eles só vão conseguir os prazeres do mundo. but those pleasures won't be in heaven. Mas esses prazeres não vão estar no céu. What are you storing up? Onde é que você está entesourando? I love missionary conferences Eu amo conferências missionárias. because I get to see and meet people that are sacrificing their lives for the Lord. Porque eu gosto de ver pessoas que estão se sacrificando pelo Senhor. But these men and women need us. Esses homens precisam de nós. They're calling you to, maybe you're not the one that's going, but you're the one that sent them. Talvez você não é um dos que vai, mas você é um dos que envia. And if you sent them, you should care for them. E se você envia, você deve cuidar. So those of you that may have a business that's doing well, Então, alguns de vocês que por acaso têm um negócio que está fazendo, que está crescendo, I ask you to consider being a sacrifice. eu queria que você considerasse ser um sacrifício. I want to tell you a story of a friend of mine that I met in Ukraine. Deixa eu contar uma história de um amigo meu que eu conheci na Ucrânia. He's from the country of Azerbaijan. Ele é do país do Azerbaijão. He was doing his mandatory military service in far east part of Russia. Ele estava fazendo o seu serviço militar obrigatório no extremo, na região extrema na Rússia. When he came to know the Lord. E foi ali que ele conheceu o Senhor. After he came to know the Lord, he knew that he could not return to Azerbaijan, a Muslim country. Depois que ele conheceu o Senhor, ele entendeu que não podia voltar para o Azerbaijão como cristão. He stayed in far east Russia, Ele continuou no extremo oriente da Rússia, very cold, like Siberia, very num cold. lugar muito frio, que é a Sibéria. I'm sure you don't have minus 40 degrees Celsius here. Eu tenho certeza que vocês não têm 40 graus abaixo de zero aqui. After a few years, he planted a church there. Depois de algum tempo, ele plantou uma igreja lá. Actually, it was like a house group meeting in an apartment. Era como uma igreja doméstica que se reunia num apartamento. A young lady came to faith. Uma jovem mulher veio ao conhecimento de Cristo. 5 years later, that young lady became his wife. 5 anos depois, aquela jovem se tornou a sua esposa. They bought a small building to plant a church, Eles compraram um pequeno prédio para plantar a igreja and then they were struggling to keep the doors open financially. e eles estavam com dificuldades financeiras para manter o trabalho. They were behind on the payment for the building. Eles estavam sempre aquém daquilo que era necessário para pagar. He just prayed and prayed and prayed. E eles oravam ao Senhor. And one day he came to this same similar pulpit like this, and he told the people, "This may be our last day." E uma vez ele veio para um culto como esse e ele disse para as pessoas, talvez hoje seja o nosso último dia In this building. nesse prédio. I don't know how God is going to provide, but I believe. Eu não sei como é que Deus vai providenciar, mas eu creio. He said he stepped back away from the pulpit, Ele disse que deu um passo atrás do culto, he opened up his hands, and he began to pray with his eyes closed. estendeu os braços e começou a orar com os olhos abertos. And as he was praying with his eyes closed, E à medida que ele orava com os olhos abertos, fechado, he began to hear things dropping in the offering plate. ele começou a ouvir barulho de coisas caindo no ofertório. The first thing that was dropped in the offering plate was his wife's ring. A primeira coisa que foi jogado lá no ofertório foi o anel da esposa. By the time he finished praying, he said, "I think almost all the jewelry of the people in my church was in this offering plate." E no final da oração ele disse, eu acho que todas as joias das pessoas estavam todos lá no ofertório. The people thought they had absolutely nothing, As pessoas pensavam que eles não tinham nada, but they were willing to give even that. mas eles estavam prontos para dar, mesmo tendo tão pouco. That church survived.
a igreja sobreviveu. I've taught at that church. Eu já tenho ensinado naquela igreja. That church became the central church of that city E hoje é a igreja central na cidade. in the years to come. E vai continuar nos anos que vêm. Because the people were faithful. Porque as pessoas foram Because the fiéis. church said, we are the church. Porque a igreja disse, nós somos a igreja. Folks, you know, this idea of business is not a bad thing. Meus irmãos, essa ideia de negócios não é uma má ideia. I came here to tell you that God has called all of us to something. Deus tem nos chamado para fazer algo. He's called all of us to be His witnesses. Deus tem nos chamado a todos nós para sermos suas testemunhas. He's called all of us to glorify His Ele name. tem nos chamado para glorificar o seu nome. But practically, how do we do that? Mas de maneira prática, como é que nós vamos fazer isso? We know those two objectives. Nós sabemos esses dois objetivos. If you're a doctor today, Se você é um médico hoje, He says, you glorify my name and love others by doing the best that you can as a doctor. ele diz, glorifique o meu nome e ame os outros sendo o melhor médico que você pode ser. If you're an educator, Se você é um educador, give the best education to your students. dê a melhor educação possível para os seus estudantes. If you're a pastor, Se você é um pastor, feed the flock good meat. alimente o rebanho com a palavra. If you're a musician, Se você é um músico, play with joy. toque com alegria. And it goes on and on. E isso pode continuar. Whatever it is that you do, O que quer que seja que você faça, do these things heartily unto the Lord, faça de coração para o Senhor, and not for men. não para It homens. is your act of spiritual service. É o seu ato de serviço espiritual, sua ação espiritual. The Lord wants us to not just come to a place like this to worship Him. O Senhor não quer que nós venhamos simplesmente para um lugar como esse para adorá-lo. This is a place of worship, Esse é um lugar de adoração, and it's a place of mobilization. mas é também um lugar de mobilização. You see, you come here to be filled, Nós chegamos aqui para ser alimentados, to worship the Lord, para adorar o Senhor, giving of yourself unto Him, dar a nós mesmos para Ele, giving your thanks to Him for all that He's done. dar graças por tudo que Ele tem feito, But in His generosity, mas na sua He generosidade, gives you something back. Ele tem dado para você muita coisa. He deepens your love and affection for Him. Ele tem aumentado o seu amor por você. Do you know that your pastor says to you every single week, go and be the church? Vocês devem saber que o pastor sempre está dizendo, sejam igrejas, Not just in these four walls, não apenas dentro das quatro paredes, wherever it is that you go, onde quer que você vá, go and be the church. vá e seja igreja. God asked me Deus, not deny my giftedness in business. Deus me pediu para não desistir da minha habilidade em negócios. He said, use it for my glory. Ele disse, use essa habilidade para a minha glória. I'll be honest with you, I didn't want to at the beginning, Para ser honesto, eu não queria isso no começo. because the very sin that gripped me was money. Porque o pecado que me prendia era dinheiro. But He put a group of men around me to hold me accountable. Mas ele colocou ao meu redor um grupo de homens para quem eu prestava contas. Young men, young women, if you do not have mentors today, find somebody. Jovens, rapazes e moços, se vocês não têm mentores espirituais, procurem hoje alguém para Young ser ladies, mentor. go to these older sisters in the church and say, I need you to pour into my life. Moças, procurem as irmãs mais velhas e digam, eu preciso da sua ajuda na minha vida. Older sisters, God said to you, Irmãs mais velhas, walk alongside these older young ladies and raise them up. Deus quer usá-las ao lado dessas jovens para que elas cresçam. Older brothers, Irmãos idosos, find a young man, encontrem um jovem mentor him. para ser o seu mentoreado, o seu discípulo. Younger brothers, Jovens, strip away your pride and come to an older man and say, I need you to pour into my life. deixe de lado o seu orgulho, se aproxime de um irmão maduro e diga assim, eu preciso da sua This is what ajuda. happened to me. Isso aconteceu comigo. I was very prideful. Eu era um homem muito orgulhoso. My head was 3 times the size that it is today. Minha cabeça era 3 vezes maior do que é hoje. God put me in my place. O Senhor me colocou no lugar, no He meu said, tempo. I'm taking pride away from you. Ele disse, eu vou tirar todo o orgulho de você. Humble yourself. Humilhe-se.
I gave him my business career. Eu dei para Deus a minha carreira no mundo dos And 2 negócios. years later, he said, pick it back up. E 2 anos depois o Senhor disse, pegue de volta. But this time, pick it up Mas, for my glory, not mas your own. dessa vez pegue para a minha glória, não para você. And to this day, that's what I do. E até hoje é isso que eu faço. Let me tell you, this morning I had a privilege of sharing a little bit about what we do. Hoje, nessa manhã eu tive o privilégio de compartilhar um pouco do que eu faço. Somebody asked me, well, you said that your organization has planted some churches. I said, what does that look like? E alguém disse, o senhor disse que as organizações que o seu trabalho está plantando igreja. Como é que é isso? In the last 23 years, Nos últimos 23 anos, between house churches and traditional churches, entre igrejas domésticas e igrejas tradicionais, we have planted over 800 churches across 14 countries. nós plantamos cerca de 1.800, não, 800 igrejas. Now, 800 igrejas entre igrejas tradicionais e igrejas domésticas. now most of those churches are maybe 10 to 14 people, A maioria dessas igrejas está entre 10 e 20 pessoas, but they're independent churches mas são igrejas independentes, with pastors com pastores, serving the Lord in their community, servindo ao Senhor na comunidade. not dependent upon me Não são dependentes de mim, or anybody other than the Holy Spirit. não dependem de ninguém, só do Espírito Santo. The asset for the harvest is right here in this room. Os ativos para o reino de Deus estão aqui nesse local. We don't need to look outward before we look inward. Nós não temos que olhar lá fora antes de olhar aqui dentro. Before we ask others to sacrifice, here's what I know. When I point one finger this way, there's 4 fingers pointing back, 3 fingers pointing back at me. Antes que eu peça alguém para sacrificar, eu tenho que pensar. No momento em que eu aponto para alguém, eu tenho 3 dedos apontando para mim. I will never ask anybody to sacrifice if I'm not willing to do that myself. Eu nunca deveria pedir alguém para se sacrificar se eu mesmo não estou me sacrificando. My friends, Meus amigos, it's okay to make money. tudo bem ganhar dinheiro. It's not a disease. Não é uma doença. It can be a disease Pode se tornar uma doença if you don't use it properly. se você não usar de maneira adequada. But when you sit and you pray Mas quando você coloca também assim, and you say, God, give me a purpose, quando você diz para o Senhor me dê um propósito, let that purpose and motivation drive you. que esse propósito e motivação possa dirigir. Purpose in all things. Propósito em todas as coisas. God had a purpose for each and every one of us. Deus tem um propósito para cada um de nós. That purpose is to give us a future and a hope. E o propósito é para nos dar um futuro e uma esperança. I love to partner with people. Eu amo ser parceiro com as pessoas. My goal and my dream is to see what others are doing and join them in what they're doing for the advancement of the gospel. Minha alegria é ver o que os outros estão fazendo e me alegrar em ver o avanço do Evangelho. To not overtake their vision, but to walk alongside. Eu não quero me apropriar da visão deles, mas eu quero ir junto com eles. I have these friends that are it's a Christian family in Central Asia. Eu tenho uma família cristã amiga na Ásia Central. They had a business that employed some local people. Eles tinham um negócio e eles empregavam algumas pessoas lá da comunidade. Most of them were nominal Christians, many were non-Christians. Muitos eram cristãos nominais e alguns nem eram cristãos. Well, the one thing is they committed themselves to paying fair wages, Mas uma coisa que eles tinham decidido era pagar salários justos, safe conditions. condições boas de trabalho. And the owner said, we're going to create a place for spiritual transformation. E o dono do negócio disse, eu vou criar um espaço para transformação espiritual. They took a little room Ele pegou uma pequena sala and they put on a prayer closet. e ele botou o nome ali, local de oração. Just a room where anybody that wanted to pray Era um local onde qualquer pessoa podia entrar e orar. could go in there and pray. Só simplesmente entrava e orava. It was a quiet room. Era um lugar quieto, sossegado. It contained no crosses, no icons of any kind. Não tinha cruz, nem tinha nenhuma imagem. Just clean rugs Simplesmente um lugar limpo and the Bible in several different languages. e uma cópia da Bíblia em diferentes línguas. He had a little music playing there. Ele tinha um aparelho tocando música lá, And
before the machines were all powered on, he would invite people, just go and be with the Lord if that's what you choose. E mesmo antes de começar, ele dizia para as pessoas: venham e compartilhem aquilo que vocês querem. No one was forced, Ninguém era forçado, but people began to use the room. mas as pessoas começaram a usar aquela sala. Later on, he added some time each week, and it was 30 minutes for a voluntary church service. E depois ele acrescentou a cada semana um momento em que 30 minutos se fazia um pequeno culto. And every once in a while, he would ask a local pastor to come and do a little message. E aqui e acolá ele pedia um pastor local para vir e trazer uma pequena mensagem. At the beginning, a few people came, but not many. No começo, poucas pessoas vieram, não eram muitos. Some feared being seen even. Alguns tinham medo até de ser visto entrando. But as months went by, Mas à medida que people started to o come tempo one foi by one. passando, mais pessoas foram chegando, um a um. A person that had suffered some abuse, Uma pessoa que tinha sofrido de abuso, she came into the room, ela veio, entrou na sala, and one of her friends at work came and prayed with her. e um dos amigos veio e orou com ela. All of a sudden, the room kept on getting used more and more people. E mais aquela sala continuou sendo usada por mais pessoas da empresa. The room became full one day. Até que um dia a sala ficou cheia. Supervisors in the factory said, you know, it's interesting, when people are arguing in the past, today they resolve their disputes a little bit quicker. E um dos supervisores no negócio disse: interessante, antes as pessoas tinham muitas disputas, mas agora parece que os problemas se resolvem mais rapidamente. The entire mood of the business changed because Jesus was in the center of this business. O espírito, a atmosfera toda no negócio mudou, porque Jesus passou a ser o centro do negócio. Within 5 years, he said, several people gave their life to Christ. Em 5 anos ele disse, Within a year, excuse me. Within 1 year, 5 people gave themselves. Em um ano, 5 pessoas já tinham entregue as suas vidas a Cristo. The factory didn't stop producing clothing. Did not stop. The factory kept on. Eles continuaram produzindo roupas, But what it did start doing is producing peace. mas o que eles começaram a produzir foi paz. And all they did was open up a little closet. E tudo isso começou abrindo esse He pequeno said, espaço. please use it if you want to. E dizendo: olha, se querem usar, venham aqui para essa sala. What are you willing to put into the hands of the Lord? O que é que você está pronto a colocar nas mãos do Senhor? You might say, Brother Gary, you're traveling around on airplanes and you have all this and all that. No, I don't. Talvez você diz: meu irmão Gary, você tem condições de estar viajando de avião para aqui e para lá. Eu não tenho essa condição. Whatever little you have, give it to the Lord. O que quer que seja, mesmo que seja pouco, entregue ao Senhor. Can you believe that if you can multiply 5 fish on a couple loaves, or maybe it's the other way around? Você acredita que ele 5 pode... loaves and 2 fish. Você acredita que ele pode multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? He can probably multiply what you have Ele pode muito provavelmente multiplicar o que você tem hoje, if you're willing to offer. se você estiver disposto a oferecer para ele There are real needs. e alcançar as necessidades delas. Meet those needs as a church. Se você encontrar necessidades, tente suprir as necessidades. So meet them as your living act of worship Mas faça isso como um ato de adoração, um vivo ato de adoração, with joy. com alegria. When you go to work tomorrow, Amanhã, quando vocês forem trabalhar, please go to work with this attitude about you. vá trabalhar com essa atitude. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for the privilege and opportunity you give me to have this job. pelo privilégio e a oportunidade de ter esse trabalho. Help me to do the very best that I can for the company that has given me a job. Me ajude a fazer o melhor por essa companhia que me deu o trabalho. Let me serve this company with joy. Me ajude a servir nessa companhia com alegria. Let my witness be true. Que o meu testemunho seja verdadeiro. Lord, let somebody notice my good deeds, Senhor, que alguém possa observar as minhas boas obras, so they will ask me to give an accounting for the hope that is in me. de modo que eles me perguntem a razão da esperança que há em mim. Lord, let me be generous to them, Senhor, me ajude a ser generoso para com eles, just as you have been generous to me. assim como o Senhor tem sido generoso para comigo. This is a good attitude. Essa é uma boa atitude. I guarantee you Eu posso garantir that if you go tomorrow que se você for amanhã to your workplace with an attitude that I have the privilege of being here, com a atitude de que dizendo: eu tenho o privilégio, é meu privilégio estar aqui,
God will completely reorient you into the ambassador that you need to be. Deus vai reorientar o seu pensamento para você ser o embaixador de Cristo que você deve ser. We are ambassadors for the Lord Jesus Christ. Nós somos embaixadores do Senhor Honor Jesus the Lord Cristo. with your wealth, with His first fruits, and all that you produce. Honre ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de tudo que você tem. God has asked us to be generous. Deus tem nos pedido para ser Honor generosos. Him with our wealth. Honre ao Senhor com as suas riquezas. When you hear that word wealth, you think probably about millionaires like my father. Quando você ouve essa palavra riqueza, talvez você está pensando em alguém multimilionário como era o meu pai. After my father passed away, my mom came to faith in the Lord Jesus Christ. I'm so thankful. Depois que o meu pai morreu, a minha mãe veio ao conhecimento de Cristo e eu sou muito grato por isso. Can you imagine what it meant for me to go to a tiny little Baptist church in Canada, where she was, less than 50 people, and sit there and worship with her after 30 years? Você pode imaginar o que significou para mim ir numa pequena igreja batista no Canadá com menos de 50 pessoas e sentar ao lado dela e adorar depois de 30 anos que eu não podia vê-la. I could barely hold myself together. I was crying so Eu hard estava chorando demais, because I never thought that day would come. porque eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer, But that day did come. mas aquilo aconteceu. My mom is with the Lord. Minha mãe está com o Senhor, But my mom also told me on that same day mas a minha mãe me disse naquele mesmo dia that I cry every day for your father que eu orava todo dia pelo seu pai, eu chorava todo dia por ele, because he was the poorest man on this earth. porque ele era o homem mais pobre que eu conheci nessa terra. The very gift that was that could have been given to him, he refused to take. O dom que era dado para ele recusava todo o tempo. These are the words that drive me, my brothers and sisters, every day. É esse tipo de palavras e declarações que me impulsionam todos os dias. Wealth is not measured in monetary sums. Riqueza não é medida em termos monetários. Wealth is measured in generosity of the heart. Riqueza se mede pela generosidade do coração. God created an economy, Deus criou todas as economias. and He gave you a brain, a heart, hands, and feet. E Ele tem dado para você uma mente, um coração, mãos e pés. And He said, go into the economy, E Ele diz, vá no mundo da economia, proclaim my name, proclame o meu nome, be generous with your skills, seja generoso com seus talentos your time, your talent, and your treasure. e comece a entesourar o que você pode. And by the way, E a propósito, remember I created you in my image. não se esqueçam de que eu criei vocês na minha imagem. And if I care for even the lilies of the field this much, I will care for you even more so. Se eu tenho cuidado de você até aqui, eu vou continuar cuidando ainda mais. Offer Him your first fruits, Ofereça ao Senhor as primícias do que not você your leftovers. não os restos. The reason I ask you to consider business A razão por que eu estou pedindo para vocês considerarem os negócios, o is mundo, not to ask you to go into business, não é simplesmente para que você vá para o mundo dos negócios. but is to ask you to consider Eu estou pedindo para você considerar that if this is how God has called you, que se isso é a maneira como Deus me chamou, to come to your church leadership and say, see, this is how God has called me. venha para os líderes da sua igreja e diga, olha, esse é o chamado de Deus para mim. Help me to learn how to be a living witness in the place that God has called me to. Me ajude a ser um sacrifício vivo do lugar para o qual Deus me chamou. Sacrificial compassion. Compaixão sacrificial. Pour yourself out, Derrame a sua vida pelos outros. not just your money. Não simplesmente lute para ter dinheiro. Your time, Seu tempo, your presence, a sua presença, your energy a sua energia for the brokenhearted. por aqueles que estão com o coração quebrado. The promise is beautiful. A promessa é muito bonita. Light dissolves darkness. A luz expulsa as It trevas guides us when we have confusion. e nos guia quando nós temos It confusão. strengthens us when we are weak. Nos fortalece quando nós estamos In the fracos. business context, E no contexto dos negócios, the giving of money is more than just philanthropy. Dar dinheiro é mais do que filantropia. It is gospel mercy. É uma expressão de misericórdia do Evangelho. I exist as a businessman to bless others, not to bless myself. Eu existo como um homem de negócio para abençoar os outros, não a mim mesmo.
God gave you a job Deus lhe deu um trabalho so that you can sustain yourself. para que você possa sustentar você mesmo. Do that. Faça isso. And look around at all the needs of the others around you. E olhe para aqueles que estão à sua volta e as necessidades que eles têm. And say, I'm willing to be a sacrifice for you. E diga, eu estou pronto a me sacrificar por você. I want to take a moment to pray for you. Eu quero ter um momento de oração com você. Então vamos lá. Lord, all we have belongs to you. Senhor, tudo que nós temos pertence a Ti. I ask, Lord, that you would teach us to build our business or our profession in a way that reflects your heart. Eu peço que o Senhor nos ajude a estabelecer nosso negócio ou nossa profissão de um modo que agrade ao seu coração. Lord, whatever it is that we do, we ask that it would profit your kingdom. Senhor, qualquer coisa que venhamos a fazer, nós pedimos que seja lucrativa para o reino. But the profit that I'm speaking about is the advancement of your word amongst the lost and dying generation. Mas o lucro que eu estou pedindo é o avanço do Evangelho no meio de uma geração que está morrendo. Lord, if you've given us the opportunity and the ability to be business people, Senhor, se Tu nos der a oportunidade, a habilidade de ser homens ou mulheres de negócio, then let that profit be wielded as a river of mercy, que aqueles lucros possam fluir como um rio de misericórdia, not as a reservoir of pride. não como um reservatório de orgulho. Let our generosity be our legacy. Nos ajude a deixar como legado a nossa generosidade. Help us, Lord, to understand that you have given us the ability Nos ajude, Senhor, a entender que o Senhor é quem nos deu essa habilidade to depend on nobody else other than you. para não depender de ninguém, somente de Ti. Help us, Lord, not to be afraid Nos ajude, Senhor, a não ser medrosos. of stating that we understand that we are completely sacred people, Nos ajude a entender que nós estamos sempre num local sagrado. that there is no secular and sacred, Não existe essa divisão entre sagrado e secular. that we as your children are sacred, Que nós, como Teus filhos, somos sempre sagrados, set apart by you colocados à parte por Ti, for a holy purpose. para um propósito santo. Let us go into our workplaces Nos ajude a ir para o nosso local de trabalho as bold witnesses for Christ. como testemunhas ousadas de Cristo. Let us not shrink back Nos ajude a não ficarmos acuados when people revile us. quando as pessoas estão com rivalidades contra nós. Let us be people that are willing to create jobs in this community. Nos ajude a ser pessoas que estão prontas a criar empregos da comunidade. Let us be people that are willing to take the resources from those jobs and use them for the advancement of your kingdom. Nos ajude a ser pessoas que vão pegar o resultado desse trabalho e usar para o avanço do reino. Help us, Lord, not to be dependent on others, but to be dependent upon you. Nos ajude, Senhor, a não ser dependentes de ninguém, somente de Ti. Lord, we thank you for the opportunity to gather as your children. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos com Teus filhos. Lord, I ask that you would guard our heart from the misuse and misguided wealth. Eu peço que o Senhor guarde o nosso coração do mau uso do dinheiro. But I pray that we would reorient our mind around money, knowing that money has been given to us to be used for the greater glory of your gospel and the expansion. Eu peço que reoriente a nossa mente para entender que o dinheiro que vem do Senhor, nós podemos redirecioná-lo para o avanço do Teu reino. For us out, Nos ajude, Senhor, a sair de nós for mesmos your glory para a Tua glória and for our joy. e para a nossa alegria. And I pray these things in Jesus' name. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amen.